Só vendo uma observação extra de bastidores aqui. Eu tava vendo as minhas anotações da 7X, que eu revejo alguns meses depois Aham. sempre. Pô, alguma ideia que eu tive, às vezes eu não coloquei em prática. E eu vi que na sua palestra, quando você falou máquina de vendas, eu fiz uma anotação. Porra, eu tenho que criar uma máquina de neurovendas. Eu nem sabia que a gente ia trabalhar junto. Eu falei, pô, máquina de neurovendas. Ia ficar um negócio legal. Vou trocar ideia com esse cara depois. Aí, E aí, tamo cá aí, ó. estamos, né, cara? Legal. Não é, velho? O lançamento. É, então, inclusive no próximo evento, por exemplo, o 7X 2024, se lá estivermos, muito provavelmente vai ser máquina de vendas. Vai ser máquina de vendas. Não com vai ser certeza. growth marketing. Que é um nome Eu. bem mais sexy, inclusive, né? E esse ano, quando a gente começou esse movimento, que foi chamado lá pra... Quase neguei o 7X. Sério, cara. Aham. E eu tava quase negando com várias desculpas internas, falando assim, mas minha filha tá quase nascendo. Mas eu tenho problemas na empresa pra resolver. Como se problemas... Bem-vindo ao mundo, Exato, né? do início ao adulto fim, né? empresário é esse. Igual diz o Lucas ali, como que é? O problema, ele é do início ao fim da vida, né? Que o Lucas, ele tem uma linha meio budista. Por isso que ele é essa Cara, paz de espírito. eu ia falar, qual que é dele? Ele fuma maconha ou no trabalho ou ele realmente é um ser iluminado? Porque você Ficou realmente... vermelho. Não, você passa, cara, realmente esse ar zen aí. Mas você sabe que, ó, isso é uma coisa muito curiosa da gente pensar. Pega o seguinte, ó. Quanta gente se conhece que o cara tinha altíssima performance como empresário, como pai, e aí os filhos vão embora de casa, ou o cara se aposenta, ou as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. O que tem de acontecer com essa pessoa? Já viu o caso assim? Tende a desandar. Muita gente, o cara engorda, vira alcoólatra, o cara entra em depressão. Que tudo acaba sendo uma disfunção emocional. O cara vai para algum vício. Por que isso acontece? O cérebro humano, ele é concebido para resolver problema. Cara, ele é concebido para resolver problema. Nós somos um solucionador de problema. Pensa que as empresas mais bem remuneradas, os profissionais mais desejados no mercado, são os que mais resolvem problema. Quando a gente vende, a gente está vendendo uma solução, você está resolvendo um problema. Perfeito. Você não resolve nada, você não tem Teu produto é utilidade. uma bosta. Exato. Você é um merda no mundo, com perdão da palavra. Você não tem utilidade na humanidade. Quando eu vejo uma pessoa apática, desmotivada e ainda quer ser empresário ou da área comercial, eu falo, irmão, nasce de novo ou treina. Aí pra você ter um pouquinho mais de energia e motivação. Porque energia e motivação é diferente de ter euforia. Você pode ser um cara extremamente zen, como o Lucas que a gente tá falando, mas ter energia, disposição, ter ação focada. Acontece que se você não resolve problema, você não tem energia para olhar para alguma coisa e falar assim, cara, isso aqui eu sou bom de resolver, eu posso te ajudar. Amigo, você dificilmente tem alguma utilidade no mundo. Então, por isso que você morre. Por que muita gente velha morreu durante o Covid? Não foi só pela doença, foi pelo isolamento. A partir do momento que seu cérebro é isolado de outros cérebros humanos, a sua mente para de ser abastecida. E a gente morre, cara. A gente morre por isolamento. Sim. A gente foi feito para se conectar e resolver BO. Inclusive um dos problemas da aposentadoria, né? Exato. Porque as pessoas geralmente param. Eu tenho um vô, que eu acho que o Henrique já viu algumas coisas dele, né? Cara, é surreal. Ele tem 80 anos e mandaram um vídeo no grupo da família esses dias. Ele tava fazendo um jirico. Não sei se tu sabe o que é um demais, jirico, sim, uma sim. tobata. Aham. E ele fez toda a estrutura do chassi, ele fez fechou de mola, ele fez elétrica, ele fez o motor, ele Que pendurou massa. 80 anos. Não, esse cara não morre nunca, cara. Sim. Porque assim, a senilidade, tudo isso vai aparecendo, dor mesmo, cara. A pessoa vai morrendo a partir do momento que ela se entrega, ela para de resolver problema, de criar coisa nova. Eu acho fascinante, cara, a pessoa que consegue ir envelhecendo, amadurecendo e tem essa criança interior ainda muito desperta. Eu falo pra todo mundo que eu vou viver 120 anos. E o que me leva a crer nisso são várias coisas. Uma delas é, por mais que eu seja pai, eu tenho os meus 41 anos, sou um cara extremamente responsável nos meus negócios, eu ainda tenho a curiosidade de uma criança e até um jeito meio de criança em muitas coisas que você pode ver, né? Quando a gente troca ideia eu me empolgo, eu sou muito criança. Vamos lá, você não sei o que. Né? Eu ainda tenho isso muito latente em mim. Se você me vê indo para lugares que eu nunca fui, já tem um lugar de eu chegar
E, cara, chorar de alegria. De falar assim, cara, que lugar maravilhoso, que eu nunca imaginei na vida estar num lugar desse. E chorar, o fascínio pela vida de uma criança. E eu acho que isso é uma das coisas que nos mantém jovens, nos mantém ativos, nos mantém motivados para trabalhar, para ser um pai legal, para ser um líder legal. Concorda? Concordo. Pontuando o início do nosso Up Talking, vamos começar com essa linha que tu puxou. Boa. Só que aí entra um dos pilares que a gente trabalha em liderança, que a gente trabalha em vendas, que a gente trabalha em construções e máquinas de vendas, que a gente trabalha para a ideia de melhoria contínua, é a consciência. E quando tu fala que sim, as pessoas elas precisam estar ativas, elas precisam buscar, elas precisam tu estar transmitindo um conhecimento de uma coisa que tu aprendeu, que se as pessoas param, elas morrem. Que tu morre quando tu deixa de sonhar, quando tu deixa de... Concordo. Tu fica velho, na verdade, quando tu deixa de tua mente envelhecer, né? Você desistiu da vida, basicamente. Exatamente. Por isso que você morre. Como que a gente quebra isso? Porque é uma dor que eu tenho, por exemplo, a nossa imersão aqui, a gente inicia ela falando só, é praticamente acho que um dia inteiro, né, Henrique? Falando só sobre pilar de consciência. Mentalidade, Mentalidade, comportamento, consciência. Ferramentas, aonde que a gente unifica as ferramentas. Perfeito. Tu vai estar mal, é 1% todo dia, 2, 5, 10. Eles sabem, por exemplo, que aqui a gente sempre... O Henrique uma vez comentou comigo que mas eu não estou 100%, acho que é alguma coisa assim, né? E eu falei, legal, eu tô 1 hoje. Tem dia que eu tô menos 1. Mas eu tô. Mas eu tô em Isso. movimento. E eu acredito que o movimento traz consciência. Só que, e as pessoas que não se movimentam, como que a gente educa elas? Como que a gente pega empresários, por exemplo, e fala assim, ó, amigo, olha para isso aqui é muito importante. Tua saúde, tua texto, como tu se relaciona, tua família. Mas eu separo o meu ambiente empresarial do meu ambiente pessoal. Eu acho um pouco complexo essa subdivisão, para mim, pelo menos. Eu acho meio esquizofrênico, na verdade, É. cara. Separar. Sim, porque eu vejo que o que me fez evoluir pessoalmente, como eu tive uma vida totalmente virada dos padrões tradicionais, eu primeiro empreendi, depois construí o restante da minha vida. Aham. Então, eu vejo que o empreender me trouxe muita reflexão, muito conhecimento, melhoria contínua, que são Sim. coisas que a gente prega aqui dentro hoje. Só que como tu vê que a gente pode atingir o cérebro humano, atingir nossas lideranças, atingir as pessoas que estão aqui, para conseguir dar um fecho de luz de consciência para elas? Cara, você falou de tanta coisa aqui, Edu, que só responder isso já dá 1 hora de podcast aqui pra gente. Mas vamos lá. Primeira coisa que me veio na cabeça aqui. Eu acho bastante esquizofrênica essa divisão de minha vida pessoal e minha vida profissional. E cada vez mais, hoje, ainda mais a gente que trabalha com algo de internet, de rede social, as pessoas estão comprando cada vez mais do Edu e não só da Apple, estão comprando do Yuri e não da minha empresa. Elas querem saber quem que é você. Quando a gente pensa na Apple, logo vem Steve Jobs na cabeça e o cara já morreu há 1 milhão de anos. Porque a gente se conecta com outra pessoa e não com o CNPJ, não com o logotipo. Várias pesquisas, inclusive, apontam que logotipos afastam o desejo de compra das pessoas, porque é uma empresa, e essa empresa quer me vender. Eu me conecto com pessoas. Então, eu acho esquisita essa divisão mesmo, né? Não tem como você ser um cara honesto em casa, desonesto nos negócios. Geralmente, nós somos uma pessoa só. Então, eu gosto dessa integralidade na vida das pessoas. Agora, como trazer isso para a nossa empresa? Vindo para cá, eu estava ouvindo um podcast fantástico de um cara que ele fala o seguinte: eu amo aqueles documentários de Animal Planet, Discovery Channel, de animais. Como eu falo bastante sobre comportamento do cérebro, a construção da civilização para nós consumirmos como a gente consome, ver esses programas é legal porque me dá parâmetro, me dá muito material. E ele fala, cara, você já viu aquela travessia dos gnus, aquelas manadas de gnus no Serengeti? Quando você vê, as manadas de gnu tem tipo 1 milhão de gnus, que é tipo um herbívoro, né, bastante comum que tem lá, wild beast, né, na África. 1 milhão de gnus que são caçados por leões. Quantos leões tem num Pride, num grupo de leões? Não tem 1 milhão. Não tem nem 100. Não tem 50. 20 no máximo.
10. Uhum. E geralmente divididos ali em 2, 3 grupos que caçam de forma independente. O que isso significa trazendo para nossa realidade corporativa e de vendas? Predadores e líderes são poucos. Eles tendem a ser a minoria. Manada, gado, tem muito. Então, não é você que vai falar pro cara, seja mais leão, seja mais gnu, seja mais líder, seja mais gado e manada. Muitas vezes o cara escolhe isso. O Carlos Wizard, bilionário, eu tive o prazer de trabalhar com ele por quase 2 décadas quando eu tive minhas escolas, e ele falou um negócio muito legal. Ele falou, Yuri, todo mundo tem um negócio escrito aqui no peito. Um valor escrito no teu peito, que às vezes as pessoas conseguem enxergar, às vezes não. Que é o valor que te deixa feliz. Tem gente que você bate o olho na pessoa, sabe que se esse cara ganhar 10 milhões na loteria hoje, amanhã ele vai acordar cedo, vai cuidar da saúde, vai trabalhar igual até altas horas. E tem cara que se entrar 100 reais na conta dele hoje, ele para de trabalhar, porque tá garantido no final de semana. Fechei uma venda, bati a meta dia 20, já o Caneta restante. caiu. Uhum. Exatamente. E tem cara que bateu a meta no dia 1º, ele falou, uhul, que delícia, vou continuar trabalhando para continuar batendo meta dos próximos meses. Já não é só sobre dinheiro, o cara tem propósito no que faz, ele entendeu que ele está gerando solução para outras empresas e pessoas, e ele tem gente por trás, filhos, família, às vezes coisas que ele mesmo se prometeu quando era criança. Esse cara é leão, esse cara ele é predador, ele está no mercado para fazer o dele ativamente. Ele não está ali sentadinho esperando ser caçado, esperando alguma instrução. Então, eu acho que como líderes e donos de empresa, muitas vezes a gente quer desenvolver todo mundo. Uhum. Só que se a gente está falando de consciência, pensa comigo, será que é todo mundo que está afim de ser desenvolvido? Uhum. Será que é todo mundo que quer o peso da responsabilidade de investir tempo, energia, responsabilidade, de ter uma estrutura dessa, de ter uma empresa dessa, de ter 10, 20, 30, 100 pessoas, 1000 pessoas sob sua gestão, 1000 famílias que você de alguma forma ajuda a alimentar? Não é para todo mundo, cara. Não é para todo mundo. Então tem gente que está muito tranquila em ser gnu, em ser gado, e está sendo ali alimentadinho com água e pão. E tá tudo bem. Como que é o livro? Análises do Freud. Ele tem um livro sobre isso, né? Qual? Lembra o nome, Henrique? Tu que é da psicologia? Também não. Análise das massas. Ele fala muito sobre isso. O de Freud eu não lembro, mas tem um que eu li recentemente. Eu vou até pegar, eu tô com ele, a foto até no meu celular, que fala sobre isso, né? Sobre esses frenesis das massas. Uhum. Cara, a gente tem uma estrutura muito básica no nosso cérebro. Você já me ouviu falar? Neurônio espelho. Sim, É aquela mesma estrutura que tá por trás, inclusive, dos filmes pornôs. sim. Eu falo isso aqui pra galera lembrar, me falar, como assim por trás do filme pornô? Pensa o seguinte, quando alguém boceja, e você boceja também, o que foi isso? Comportamento espelhado, né? O neurônio espelho funcionando. Por que filme pornô funciona? Porque você se vê naquela pessoa que está no filme. Então, por que inspira e excita muita gente? Porque a pessoa vê o comportamento de outra pessoa no filme e ela se vê naquela mesma situação. O princípio básico do filme pornô é o mesmo do bocejo. E isso acontece também aqui nas nossas empresas. A gente se espelha muito pelo ambiente. Com quem que você está se espelhando? Sim. Tem gente que está se espelhando com gente que está agregando muito pouco para a humanidade. E se esse é o seu exemplo e você está feliz com isso, ótimo. Eu leio muita biografia de gente inspiradora. Eu falo, pô, o Edu é genial em tal coisa. O que o Edu faria nessa situação? Tal coisa. Pô, por que eu não posso aprender com ele assim? Você já me mentorou em lugares que você nem imagina. Lugares de eu pensar assim, poxa, o que o Steve Jobs faria aqui? O que o Edu faria aqui? O que meu pai faria aqui? Uhum. Né? Acho que esse exercício de consciência o ser humano consegue ter, mas nem todo mundo tá afim. Pra muita gente cara, tá bom, tá ruim, é culpa dos outros, Sim. comigo não morreu. Terceirização é muito mais fácil, né? Muito Aí mais. me perguntam, como tu sabe, e essa é uma questão que tu comentou ali antes, como tu sabe que existe um bom líder ali? Eu falo, não sei, mas quando eu tô na frente eu consigo perceber. E eu vejo muito isso na questão de liderança, bons vendedores, até nas pessoas, às vezes, que a gente tem do lado, que a gente fala que, mas como tu sabe que essa é uma pessoa boa? E às vezes também ter resposta para tudo, como qual seria o padrão exato para transmitir a consciência, não tem uma resposta clara, Não tem. né? Às vezes a gente só consegue... E essa analogia eu tirei de uma frase de um cirurgião plástico, que é o Ivo Pitangui, e ele falava muito sobre beleza, né? Uhum.
E quando as pessoas iam fazer um procedimento com eles, as pessoas perguntavam o que que é bonito, o que que é belo. E ele sempre respondia que ele nunca sabia responder isso, mas ele sabia perceber quando estava na frente, Maravilhoso, hein? né? E eu Maravilhoso. vejo muito isso na gestão. A gente não consegue perceber o bom e o ruim, mas quando a gente está na frente, a gente consegue ver, Sim. né? E, cara, a gente vê isso de criança. Meu pai, nordestinão, raiz, meu pai tinha um ditado muito legal que ele sempre dizia, que o galo nasce do ovo. Meu pai dizia muito isso, o galo nasce do ovo. O que quer dizer o galo nasce do ovo? Se você vê um grupo de crianças brincando, Uhum. você vai ver algumas crianças que já têm um senso de liderança, de persuasão, de condução do grupo maior que outras. Seja Sim, por perfeito. estímulo, por como é que é, gente? Segurança da criança, autoestima dela, por inúmeros fatores. Uhum. Mas tem criança que ela já é mais falante, ela já tem mais liderança, ela tem mais força, mais potência social. Por isso que meu pai falava, o galo nasce do ovo. Mas isso pode ser desenvolvido. Eu era extremamente tímido, não tinha um senso de liderança e fui começando a dar aula, fui começando a contratar pessoas, fui começando a ter minhas empresas e fui desenvolvendo isso. Isso pode ser treinado. Mas, de novo, cai naquele primeiro pilar que você falou. Consciência e boa vontade, cara. Porque às vezes pode ter consciência de não sou um bom líder ou eu não sou um cara tão persuasivo. Pô, tomei essa consciência, estou disposto a fazer algo a respeito? Sim. Então, o que que eu preciso estudar? Que ambientes eu preciso frequentar? De que tipo de gente eu tenho que me cercar? Se eu não estou a fim de fazer esse movimento e pagar esse preço, possivelmente eu vou ficar sentadinho aqui inconformado. Que, poxa, eu poderia liderar melhor, eu poderia ter uma influência diferente. Ou Uhum. quero fazer algo a respeito. Sim. Eu quis fazer algo a respeito. Você quis fazer muita coisa a respeito. Sim. De coisas que você tomou consciência e não eram legais pra você. Sim, muitas, muitas. Eu- Na verdade, até isso usando até na questão do relacionamento. Eu me lembro que os meus primeiros relacionamentos, até eu falo isso pra minha esposa hoje, né? Eu falo, cara, eu era dois débeis junto, né? E quando Aham. dois débeis se juntam, dá merda. Vai dar merda, exato. E só que muito isso era por eu vejo muitas cicatrizes minhas, não tive uma Sim. infância fácil, nada fácil, né? Uma série de abusos, de abandonos, nunca ver pai na vida, ter essa questão do abandono do pai. Sim. Então, uma série de coisas que foi fazendo com que houvesse uma necessidade de algumas coisas que no final não precisava. Só que eu vejo que essa reflexão do empreendedorismo, e aí é onde entra que eu falei que eu vim do empreendedorismo e depois eu construí as outras coisas junto, me trouxe muito a reflexão de, tá, pô, eu errei aqui, por que será que eu tive essa ação? Por que será que eu queria que aquilo ali fosse daquele jeito? Não era o melhor jeito. Será que eu estava buscando aprovação? Será Sim. que eu estava buscando essencialmente fazer com que aquelas pessoas gostassem de mim para que eu não fosse rejeitado? E eu ia me perguntando essas coisas, Sim. sabe? E eu vi que, no final das contas, os erros empreendendo, os erros das coisas que eu trouxe comigo nessas outras empresas que eu acabei falindo, foi o que me fez dar um passo na evolução como ser. Sim. Hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso, Uma empresa uma maravilhosa. empresa maravilhosa, amigos maravilhosos, consigo me conectar com pessoas maravilhosas, como a gente se conectou na 7X, e por corrigir pequenas coisinhas. Sim. Mas por quê? Por buscar a luz, Exato. por buscar a consciência, a luz e tudo mais. Cara, e eu acho que assim, é muito aquele mito da caverna de Platão, né? Sim. A gente tá sempre buscando a luz, só que para isso você vai ter que confrontar muito teu ego e teu orgulho. Lógico que é desconfortável você olhar para você e falar, pô, eu era um débil num relacionamento Sim. anterior, ou era um gestor incompetente e por isso que eu falei minha empresa. Mas enquanto você não confronta isso, que você não era um namorado ou um marido bacana, ou um gestor legal, ou um vendedor de alta performance, enquanto você foge desses fantasmas ou ficar maquiando isso por ego, por orgulho, por feridas que a gente traz da nossa infância, das coisas que nossas famílias nos falaram, de uma ex-namorada te falou, cara, dificilmente você melhora. Dificilmente você melhora. Eu gosto muito de dar o exemplo assim: chega no médico e fala, doutor, eu tô com dor. Ele vai te dar algum remédio? Dificilmente. Eu preciso saber onde dói. É na cabeça? Pode ser um tumor. É um dedo quebrado? É muito mais simples. Se eu não sei qual a dor que você tem, eu não consigo resolver seu problema. E a grande maioria das pessoas não consegue olhar com verdade para o problema que tem. É difícil, é duro você falar, pô, minha empresa não está indo bem, o meu relacionamento não está indo bem, a minha saúde não está indo bem.
É fácil a gente culpar os outros ou inventar desculpa. Porque é o mercado, é porque, pô, eu tô viajando muito e não tá dando para cuidar da saúde. Cara, eu viajo 20 dias no mês, tranquilamente. Quando não tem academia no meu hotel, eu faço flexão no chão do hotel. Mas faço. Às vezes você não tem a melhor estrutura de marketing, um time maravilhoso igual esse aqui. Faz sozinho. Sim. Faz com freela, mas faz, meu irmão. É o que você falou, às vezes eu tô no meu 1%, mas eu tô lá. Tô dando um passo. Eu tô dando um passo. Não é todo dia que você vai andar 10 quilômetros. Tu entra... Mas anda, meu irmão. Perfeito. Tu entra aqui na empresa e até a gente estava conversando isso ali quando eu fui te buscar no aeroporto, que muitas empresas olham pra gente e ficam admiradas, obviamente, pelo tamanho da estrutura, pelo modelo de gestão que a gente tem, mas principalmente em olhar para nós e falar assim, o quanto a gente se tornou bom em fazer muito com pouco. Maravilhoso. Tremenda habilidade. E, por exemplo, assim, a gente desenvolveu uma tecnologia hiper mega fodástica, que é a arquitetura em microserviço, tem toda uma estrutura, uma arquitetura do sistema por trás que ela é muito boa. É com 4 pessoas. Fantástico, cara. Em menos de um ano, praticamente. Que demais. E hoje opera e está se tornando um dos principais produtos de frente da empresa. Era o principal produto lá atrás? Não. Eu tinha consciência clara de que aquilo lá ia ser? Não, mas eu procurei me movimentar. Exato. Então, as pessoas eu acho que querem ver o sentido primeiro e por não ver o sentido não se movimentam. E eu sempre pensei o contrário. Sendo certo ou sendo errado, eu vou me movimentar primeiro e às vezes eu busco sentido no caminho. O que eu não quero é ficar parado. E é uma das coisas que deu muita potência para a empresa. A gente acabou crescendo muito, a gente acabou errando muito, mas como tu viu, por exemplo, nas paredes aqui, a gente tem descrito que crescimento é desconfortável. Sim. E se eu, racionalmente, olhando estruturas, por exemplo, pega a seleção natural. Cara, a seleção natural vem do desconforto. Vem do desconforto puro. Ou tu evolui, ou tu não presta mais pra nada. E pensa assim, ó. Mudar comportamento é uma das coisas mais difíceis para o nosso cérebro. Pensa assim, ó, o nosso cérebro ele pesa de 1 a 2% da nossa massa, só que ele consome 25% da energia do nosso corpo. Isso aqui é uma usina de gastar energia. É tipo um V12 dentro da sua cabeça. Ele consome muito combustível. Então, toda vez que a gente muda algum padrão de comportamento, quer tomar uma decisão nova, a gente vai agir fora do automático, você acaba puxando mais energia do cérebro porque tirou ele do automático. Isso vai contra a nossa sobrevivência, isso vai contra a natureza humana. Porque durante muito tempo, alimento e energia foi algo muito escasso. Então, o seu cérebro ele não quer gastar energia, ele é uma usina de te dar o máximo de prazer, mantendo a maior inércia possível. Então, toda vez que você quer fazer algo diferente, duplicar o tamanho da empresa, contratar gente nova, o cérebro fala, não, Edu, caraca, velho, você tá maluco, bicho. Tá tão bom aqui no quentinho vendo Netflix. Então, é uma decisão deliberada, muito diferente do que qualquer outro ser na natureza faria, mudar comportamento. Então, volta para onde? Primeiro pilar, consciência. Você tem que ter consciência se você de fato quer essa mudança e tá a fim de pagar o preço. Exatamente. Você vai contra a natureza, bicho. Tem uma frase que eu utilizo bastante que é: o maior problema é que a gente não sabe o que a gente não sabe. Exato. E é muita coisa, hein? E daí eu vejo muito isso na gestão. A gente montou a nossa linha de cursos, Universidade Apo, as nossas imersões, porque a gente notava um problema de gestão na maioria dos clientes, mas era uma coisa que eles não sabiam que eles não sabiam. Por exemplo, a gente perguntava, tá, qual é a estrutura como que é padronizado os processos que tem na empresa? E essas pequenas percepções surgiam em conversas do tipo: uau, vocês têm estruturas de dados fantásticas. Nossa, eu quero dados lá na minha empresa. Aí tu chegava, tá, vamos olhar a tua empresa primeiro. Não tinha nem processos lá dentro. E a gente fala, tá, da onde que a gente vai puxar a fonte do dado? Não tem de onde Não puxar. tem de onde puxar. Então, ele não sabe disso. Eu preciso vendas. Eu preciso vender, e começo a vender e de repente cai as vendas. E eu sempre usei a analogia da curva de produto ou curva S. Ela funciona assim nas vendas também.
Porque uma hora tu começa, tu traciona, tu vende, 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 vende Vai dar um platô. e vai Vai cair. cair. E ali é onde tu faz aquele pequeno retrofit na tua venda para voltar a crescer. Seja em produto, seja em equipe, seja em forma de venda, seja em pitch. Então, a gente está falando isso em um ponto de vendas. Então, olha a energia que a gente gasta, que tu acabou de comentar, do cérebro, né? Pensando e tudo Exato. mais, para estar a todo momento resolvendo esses pequenos gargalos. Então, olhando para um lado, o empresário, no final das contas, é meio que um semi-herói, né? É um semi-herói, cara. O tempo todo você tem que estar se reinventando, fazendo o que não é natural. E aí me veio uma pergunta, Edu. Eu quero saber a tua opinião nisso aí. Uhum. Porque outro dia eu ouvi alguém falando assim: toda empresa é uma empresa de vendas. Não importa o produto, o serviço que você preste, você é uma empresa de vendas. Pode ser que você seja da área da saúde, você é uma empresa de vendas e que entrega serviços de saúde. Eu sou uma empresa de tecnologia. Não, você é uma empresa de vendas que trabalha com tecnologia. Qual que é a tua opinião disso? Eu acho. As pessoas são muito radicais nas opiniões, né? Aham. E eu acho que sim, quem vende, vence. Tá todo mundo utilizando essa frase hoje. Mas a gente tem, por exemplo, a maioria das empresas do nosso segmento, eles usam, por exemplo, o Lobo de Wall Street como uma referência. Vender a qualquer custo, de qualquer Exatamente. forma. E eu acho que não, a gente nunca usou. Então, acredito que não é vender a qualquer custo, porque senão tua empresa não se perpetuou ao longo do tempo. Uhum. Então, sim, vendas é o coração. Vai fazer tudo aquilo ali funcionar. Vai fazer com que tu pode ser o melhor médico do mundo. Se tu não souber vender, ninguém chega vai em saber ninguém. disso. Tu pode até ser, e eu vou usar um exemplo interno, tu pode ser o melhor líder que tem. Se tu for uma pessoa mais quieta, que faz as coisas e não mostra isso para as pessoas que estão ao redor, e isso eu falo muito aqui dentro, as pessoas não vão ver que tu é um bom líder. É o líder pato. Você já viu É. essa analogia? Não, É assim, ó. Você já comeu ovo de galinha, certo? sim. Por quê? Porque ela é uma puta marqueteira. A galinha bota o ovo, ela conta pra todo mundo. Aí, galera, eu botei o ovo, ela cacareja, conta. Ela é muito marqueteira. O orgânico e o tráfego pago dela é fantástico. O pato, ele bota o ovo, ele faz o quê? Faz nada. Mas levar um cué. Ele malha, malha e conta, cara. Fica lá largado, abandonado no meio do mato. Ninguém nem sabe que o coitado do pato botou o ovo. E às vezes o ovo do pato poderia ser melhor que o da galinha. Mas como Sim. ele não é bom de marketing, E ninguém sabe realmente ele é disso. maior, ele É maior, talvez mais Mais nutritivo, nutritivo. não sei. Mas Sim. como ele não faz marketing, a gente nem foi atrás. Às vezes Sim. você é um tremendo líder, só que você tá um líder pato, Sim. não conta pra ninguém. Então, perfeito. E essa é a linha. Eu acredito que sim. Quem vende, vence. Eu acredito que sim. O core business, existem dois dentro da empresa. Existe o produto que tu entrega e existe a vendas. Perfeito. E tu tem que ser bom nos dois. Se eu Mas... entrego muito, mas eu não tenho novas entradas, minha É, empresa morre. minha empre- Vendo muito e não entrego, minha empresa minha também empresa morre. morre. Então tem que ter um equilíbrio. Mas antes de tudo, as pessoas têm que encarar que venda efetivamente, eu vejo muito que ela não está ligada só a vender o produto. Está ligada a essas pequenas percepções dentro da empresa. Sim. De que o líder também tem que ter um pouco de espírito de venda. Que no final das contas, a gente está num ponto A, a gente quer ir para um ponto B, e que tu como líder, para conseguir fazer com que as pessoas acreditem que a gente vai chegar nesse ponto B, tu tem que vender uma ideia. Sim. A liderança é um processo de vendas, de persuasão, uma venda de ideia o tempo todo. Então, concordo com a ideia de que, sim, a gente vende praticamente o tempo todo, sim, a nossa empresa é uma empresa de vendas, mas colocaria mais um aditivo que seria a nossa empresa é uma empresa de vendas e que soluciona problemas do mercado. Show. Entende? Porque a partir do momento que o teu produto não soluciona um problema, tua empresa deixa de ser útil, né? E aí pra não é uma sociedade. venda nem ética, né? Aí você vendeu vento, e aí também não adianta nada. Não, eu pergunto isso por quê, cara? Eu acho que muito empresário e autônomo mesmo, muito empreendedor, vive esse dilema de querer ganhar dinheiro, querer vender, querer ter algum grau de sucesso, mas o cara não faz as pazes com a venda. Entende que, pô, Sim. se eu vendo, se eu oferto, vai parecer que eu tô precisando, ou eu não me Tá, né? sinto confortável em vender. Cara, é assim, eu não conheço ninguém que tenha capacidade de fazer 1 milhão por mês e falar, acho que esse mês eu vou fazer 100 conto só. Acho que esse mês... Não quer dizer que se você faturar 1 milhão, você tem que gastar 1 milhão, não é sobre isso. Mas se você sabe fazer, faça. Então, eu tô te perguntando por isso. Acho que muita gente que pode nos ouvir assistir pode cair nesse conflito de
ter uma empresa, ter um empreendimento, ter uma profissão, ser um prestador de serviço e não entender que, por melhor que você seja, você precisa vender, cara. Sim, ponto Senão final. ninguém vai saber. Tu viu a pirâmide ali no início? Quando tu Perfeito, entrou no maravilhosa. escritório? Primeiro pilar, sobrevivência. Segundo pilar, marketing e vendas. Terceiro pilar, processos. Quarto pilar, pessoas e cultura. Então, são mais ou menos as etapas que o empresário vai passando até chegar em uma empresa, por exemplo, um pouco mais estável. Quais são os pilares de base? O pilar de base é venda, é sobrevivência. Sobrevivência, cara. E quando a gente fala em Energia. estruturas de sobrevivência dentro das empresas, é vender. Sim, Só que como eu já errei muito, hoje eu respeito um pouco mais a ideia de que não é a qualquer custo. concordo. Entende? Porque até pode acontecer o seguinte problema. Tu tem um produto muito bom. E se tu vende a qualquer custo e tu vende para um ICP errado, teu produto fica um produto bosta. Sim, Então tu pode ter o melhor produto do mundo, que se tu vende a qualquer custo para as pessoas erradas, o teu produto vai passar a ser um produto ruim. Então são coisas que eu aprendi meio que na marra durante o tempo. Por exemplo, a gente criou um produto que era para um tipo de empresa, digamos, maior, mas a gente ofertava para empresas menores. Quer dizer que empresas menores não merecem esse produto? Não, ela só não está no tempo de consumo desse produto aí ainda. não gera tanto resultado pro cara também, né? Exatamente. E aí é onde entra a questão de que vender é importante, só que o problema das pessoas hoje em dia é que é 880. O Eduardo falou que quem vende vence. Eu vou lá então. Não, calma. Sim, é importante tu ter estruturas e processos de vendas muito bem desenhados, canais de aquisição muito bem desenhados. Quais são meus canais de aquisição? É Google, é Facebook, é prospecção ativa, é PR, relação pública, né, eventos, enfim. Tenho esses pilares bem claros. Qual que é o meu processo de vendas? Ah, é esse aqui, eu dividi meu Kanban em 5 etapas e tudo mais. Tá bem claro. Legal. Mas qual que é o teu produto também? E no carro, quando a gente estava vindo do aeroporto, lembra que eu comentei, eu sempre me considerei muito CEO de venda e produto. Sim, sim. Justamente por essa visão que agora eu compartilho contigo. De que, legal, eu preciso muito vender e eu me considero uma pessoa boa, não com vendas, mas com me conectar com problemas das outras pessoas e conseguir ajudar a achar soluções. Você é um bom resolvedor, que É, acaba culminando na que venda, acaba né? culminando na venda. E automaticamente um bom criador de produtos. Sim, Por exemplo, software de gestão de processos, para fluxos de processos no code. Tu acha que eu sei programar uma linha? Eu não sei programar uma linha. Mas a gente criou uma tecnologia fantástica que tende, ao longo do tempo, ser um dos principais produtos da empresa, né? Do universo Apple. Então, é ter esse equilíbrio de conseguir buscar conhecimento em cada um dos pilares para conseguir falar, legal, preciso vender muito, preciso, mas eu entendo que eu tenho um produto muito bom. Mas, olhando por outro lado, sou uma empresa muito jovem e tudo mais, tudo bem, tu tá naquela época de aceitar muita permuta, gato, galinha, cachorro, tem uma telecena vencida, aceito como forma de pagamento também, faz parte do teu processo. Por isso eu sempre digo, por exemplo, para eles, tem uma coisa que nada que tu não consegue, é o tempo. Tu não consegue quebrar a barreira do tempo. Eu posso pegar e desenhar o maior curso possível para passar, por exemplo, para eles, e isso eu já comentei com eles também, tu precisa das suas horas de voo. exato. Porque se tu não vai conseguir ver algumas coisas que a gente vê por ter passado. Sim. Todos os meus treinamentos, eu lancei a melhor ideia que eu tinha no momento em que eu gravei e que eu produzi. Só que depois de um ano, passando por algumas centenas, milhares de pessoas, você toma muito feedback. Alguns positivos que validam tudo aquilo que você teve como ideia inicial Uhum. e alguns que você pode melhorar, sejam negativos ou de, pô, Yuri, eu tive uma outra ideia para ficar uma compreensão melhor, para a experiência do aluno ser diferente. E aí volta naquele ego e vaidade que a gente falou, do orgulho, ego e vaidade. Você pode se machucar com isso e não gostar, ou falar, cara, pô, obrigado por uma perspectiva diferente da minha. Vou pegar isso e vou aprimorar. O meu treinamento mais antigo, que é justamente voltado para isso, né? Tomada de consciência, esse desenvolvimento de mentalidade da pessoa, que é o desafio da prosperidade, ele já está na terceira versão.
Eu já fiz, ele já está há alguns anos comigo e a cada 2 anos nós regravamos, reinventamos. Ele agora vai vir para uma nova edição mais masterizada ainda, mas justamente por causa disso. A gente vai amadurecendo e aprimorando também com o feedback do nosso cliente. Nós vamos evoluindo e nos desenvolvendo também. E eu acho que a empresa que consegue fazer isso em velocidade, em tempo hábil, de continuar atendendo e resolvendo o problema do cliente, sobrevive, senão você morre, Uhum. né? E acho que isso vale para tudo, né? A gente pode trazer isso para nossa vida pessoal. Sim. O tempo todo a gente está se desenvolvendo, se aprimorando, criando novos produtos aí Sim, dentro de casa. perfeito. Esse dia, não sei o que aconteceu aqui dentro, que o ambiente aqui ficou muito bom. E as empresas que vêm aqui, elas ficam assim, tipo, esses dias veio um cliente aqui da tecnologia nossa e olhou pra mim e falou assim, eu preciso trazer meu time de vendas aqui pra sentir isso, O ambiente é fantástico, é realmente e maravilhoso. eu falei, sei lá, tá bom. Daí ele, tá, mas como que a gente faz? Eu falei, não, a gente libera um link, R$ 200 cada um ali, daí tô... Não, tá bom. Eu falei, olhei pra eles, eu falei, putz, criamos um novo produto, né? E essa brinha, a gente fala, daí eles riram, daí eu falei, não, a gente fez isso daí, vai ter um café, vai ter toda a preparação, vai ter um treinamento com eles aqui e Sim, tudo mais. Daí a gente falou, essa nossa facilidade com pegar as coisas rápido e sim, do nada existe alguma coisa. sim. Mas eu acho que isso acontece porque você tem muito claro o que você vende, o que você resolve. Quando você sabe o que você resolve, é muito fácil de detectar problemas que você pode resolver e vender. E transformar em algum produto, né? Sim, verdade. Esse cara veio, pô, eu quero trazer meu time para que eles sintam energia, tenho esse... pô, isso é um produto. Você inspira empresas, resolve o problema delas, desenvolve times de venda. Você tem isso muito claro, você respira isso o tempo todo. Quando o cara te falar algo nessa linha, peraí, eu posso te ajudar. E pimba. Verdade. E é tão pertinente que o cara comprou na hora. Sim. Então, essa é a hora que você vê que você tem um produto perfeito, para o cliente perfeito, e o que você está oferecendo funciona. Inclusive, eles vêm quinta aqui. Maravilhoso, estaremos aí então para bater esse papo com eles, muito bom. Tem um... Tu comentou antes ali sobre... A gente estava falando sobre consciência. E tu comentou sobre esquizofrenia e tudo mais. Teve algum ponto que eu pensei em uma coisa, mas eu não cortei tua fala. Tem uma história muito legal. Se eu não me engano, é de alguns dos diretores da Toyota, Tá. né? Que tu comentou que a pessoa começa a se perder e começa a fazer um monte de cagada, Uhum. tanto em casa quanto aqui. Tu não consegue fazer, onde tu falou que tu não consegue fazer coisas boas, fazer merda em casa e na empresa dizer que... Isso é um ser integrado, né? Exatamente. Sistêmico. Tem uma história, eu não me lembro quem me contou, tá? Eu não me lembro a fonte, mas em si o enredo da história ele é muito legal. Tem um cara, esse diretor da Toyota foi fechar um grande negócio com uma empresa que ia fornecer alguma coisa de plásticos, né, injetados para eles. E foi um contrato milionário com a Toyota e tudo mais. Aí foram para um jantar de negócios para fechar, fecharam o contrato e essa pessoa, dono dessa empresa, em euforia, acabou falando assim, ó, não sei, empolgado e não sei o quê, e vamos comemorar naquele lugar de homens e não sei o quê, e todo empolgado, né? Aquele entretenimento que a sua esposa talvez não vá Não gostar gostaria muito. tanto. E um homem casado e tudo mais. O diretor da Toyota, ele olhou, ele conversou tinha um tradutor, Uhum. levantou, foi no banheiro, depois voltou, ficou um tempo no banheiro, voltou, falou pro tradutor, levantou e saiu. E o cara que estava fazendo a tradução olhou para ele e falou assim, o negócio foi cancelado. Daí o cara, em desespero, falou para ele, como assim foi cancelado? Tava tudo certo, a gente apertou as mãos e não sei o quê. E ele falou que o diretor mandou avisar ele que se ele não conseguia honrar as pessoas que ele tem em casa, ele não ia conseguir honrar o contrato. Pois é. Pois é. Você sabe que isso é um código da máfia até, né? Você tá ligado disso? Não. Dizem, né? Dizem, né? Eu não sou mafioso, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Dizem que tanto a Cosa Nostra italiana, a máfia russa e mesmo a Yakuza japonesa, tem muito esse código de honra, de que o cara, se ele trai a esposa, ele tá fora.
ele tá fora dos negócios, tá fora de qualquer parceria. Porque se você não honra e respeita a pessoa que dorme todo dia do teu lado, que fecha o olho e confia em você, bicho, por dinheiro, eu que não durmo do teu lado, que você não me diz que me ama, o que tu vai fazer comigo? Sim. Então, realmente assim, pode achar extremo o que for, mas é uma esquizofrenia se achar que o cara sacaneia a esposa e ele não vai me sacanear, não, ele vai também. Se a pessoa que deu filho pra ele, que tá todo dia do lado dele, que dorme de olho fechado e confia no cara, Sim. ele sacaneia, Sim. possivelmente ele vai fazer a mesma coisa contigo. Sim. Né? Por isso que eu falo muito que assim, nós temos padrões de comportamento. Eu não consigo acreditar que a pessoa que é educada com você, porque você é dono da empresa, e é mal educada com o manobrista, porque tem um interesse diferente, é uma pessoa boa. Eu não consigo. Teve um namoro meu, cara, que terminou uma vez, eu tinha escola já, mas estava na minha primeira escola. Então, assim, eu ainda era um eu-presário. Tinha eu, 3 pessoas do meu time, uma escola pequenininha. E aí eu lembro que comecei a namorar uma menina. E a Faz gente... muito tempo, tá, Letícia? Isso faz muito tempo, tá, Letícia? Fique tranquila, exato. Faz muito tempo, tá? Faz muito tempo. Não. E ela sabe, a gente já falou abertamente de tudo dos nossos passados. Como eu tenho 12, 13 anos a mais que ela, eu tenho muito mais passado, então tá tudo bem. Essa parte vocês cortam, vocês foram bastidores aí. Foi em preto e branco assim, né? E aí eu lembro que uma vez a gente foi, tipo, num restaurante, e aí, esperando meu carro, eu comecei a trocar ali uma ideia com o manobrista e tal. E aí quando a gente entrou no carro, ela falou assim, meu, você tem uma mania insuportável. Eu lembro até hoje as palavras dela, porque assim, me cortaram com a faca. Você é uma mania insuportável de ficar falando com manobrista, com barman, com esses serviçais. A palavra dela faz, esses serviçais. Falei, pera, eu não entendi. Meu, tá esperando o carro, paga o cara e espera o seu carro. Você não é amigo dele. Eu falei, não, mas também não sou inimigo. Cara, é assim, bicho, eu já sentei no meio da rua com um mendigo. Cara, pô, paga um lanche pra mim. Ele falou, não, senta aí, me conta a tua história. Eu gosto de gente. E aí eu falei pra ela uma vez um negócio muito... É que eu lembro até hoje. Eu falei assim, você tem que entender uma coisa. De onde eu vim, onde eu nasci, a chance de eu ser um manobrista era talvez maior do que a chance de eu ser empresário. Podia ser eu manobrando aquele carro. Se fosse eu manobrando aquele carro, será que você ia me olhar do meu jeito? Você ia falar que você me ama? Você ia falar que eu sou um cara legal pra você? Você ia estar querendo namorar comigo? Não, você namorou um empresário, você não namorou Yuri. Deixei ela na casa dela e nunca mais. Neste dia. Foi assim? Assim, Uau, assim, muito bom. assim. Cara, então, algumas coisas eu sou muito categórico. Por exemplo, tinha uma pessoa amiga minha, franqueada Wizard, amigos de muito tempo, anos, muito tempo. E aí uma vez a gente tava numa roda de amigos e ela falou assim, é porque não sei quem falou tal coisa de você, zoando, hahaha, porque achou ridículo tal coisa de você. Falei, entendi. É alguma coisa. Eu tava começando a trabalhar com redes sociais, postar, fazer Sempre bem. live, YouTube. Ai, blogueirinho, vai viver de fazer live. Eu, caramba, tudo bem. Amiga, porque zoaram, papapá. Falei, entendi. Você tava junto, não tava? Sim, o que você falou? Silêncio. Barulhos de grilos ao fundo, Aham. assim. Falei, então, você disse que é minha amiga, a pessoa sentiu a vontade de falar mal de mim na sua frente, e você não stood for me, sabe? Você não sustentou, você não é minha amiga. Você é amiga da pessoa, no mínimo você é neutra. Cara, eu nunca mais falei, Edu. Eu sou muito sério quanto ao que eu coloco pra dentro da minha vida. Ao que eu como, ao que eu vou ingerir, ao que eu vou absorver de informação. Então, se eu gosto de cuidar da minha saúde física, mental, espiritual, emocional, bicho, você quer me fuder? Não vai ficar do meu lado. Sim. Não quero. Sim. Quando a gente se conheceu, eu falei assim, pô, gostei de você, Edu. Falei isso pra minha mulher também. Uhum. Falei, pô, Edu, puta cara legal, família, paizão, fica tocando violão pra filhinha dele, puta cara cristão, maior cara do bem. Eu quero esse cara do meu lado. Sim. E eu de verdade gosto da pessoa, falo, pô, puta cara decente, de forma sistêmica em tudo. Família, trabalho, cuida de saúde. É uma pessoa que vai me agregar. Eu quero esse cara do meu lado, não por interesse, mas porque é isso que eu quero pra mim. Eu não quero ter o trabalho de ficar falando, puta, será que o Henrique é legal pra estar do meu lado ou não? Eu não quero ter que pensar nisso, velho. Então, se não é um sim absoluto, é não. Sim. E Ótimo. isso é uma máxima que eu levo pra vida que é maravilhosa. Se não é um sim absoluto, é não. Yuri, vamos viajar na minha casa. Tô meio cansado. Então é não. Se não é um sim absoluto, é não. Fica fácil decidir. Uhum. Mas tu concorda que depois de certa idade, ou tempo, ou horas de voo,
que a gente se coloca numa posição um pouco mais fácil de dizer Ah, não. sim, e isso é muito mais recente, exato. Acho que meus primeiros 30 anos eu agradava todo mundo. Sim. Queria ser legal com todo mundo. Eu percebi muito isso nesse ano. Seus 30. Exatamente, fiz 30 agora. E até eu tava conversando com o Christian, que é sócio aqui, Uhum. e eu comentei com ele como a gente tá ligando menos, né? É. Eu me lembro da primeira workshop que a gente fez lá embaixo, né? Eu tava super nervoso, eu acho que tinha 100 pessoas, né? Primeiro lá. E eu tava muito nervoso aqui em cima. E ele chegou do meu lado, ele falou assim, o que que deu? Eu falei, tô nervoso. Ele, por quê? Eu falei, não sei, vai que eu falo alguma coisa. E ele, olha pro lado. Eu olhei pro lado. Ele falou, tu construiu isso aqui, cara. É isso, irmão. Tu não precisa provar nada pra ninguém. Mas aí eu me lembrei do quê? Daquela criança que precisava de aprovação. É isso, cara. Que Mas olha precisava. que loucura de 30 anos depois, às vezes, conscientemente, racionalmente, você sabe o que aconteceu. Uhum, Mas emocionalmente, às vezes, a gente ainda não está curado. sim. E por isso que a gente quer a aprovação, a aceitação. Por isso que às vezes você vê, hoje você falou, pô, Yuri, eu tenho um carro que é um carro legal, mas eu não ligo de ter um carro de 2 milhões, Sim. podendo ou não. Porque muitas vezes esse carro já não é mais para você, ele já é um carro para os outros. Sim. Hoje você já superou isso. Carro confortável, maravilhoso, é gostoso, é gostoso. Quando você fizer por você. Mas enquanto a pessoa está construindo uma empresa, se estruturando, construindo aposentadoria e quer fazer isso para os outros, isso é um puta tiro no pé. É uma Sim. tremenda cagada. E a gente faz muito isso. É o medo de falar em público, é o medo de lançar um produto, é o medo de abrir uma live no celular, é o medo de demitir, às vezes, alguém, de falar algumas verdades para as Uhum. pessoas, porque a gente quer ser amado e aceito. Uhum. Durante milhões de anos, a nossa sobrevivência dependeu disso, né? Quando eu falo sobre neurociência em vendas, em comportamento, isso tem a ver. Pensa o seguinte, o Yuri, o Edu, como indivíduo, nós somos muito frágeis. A gente não consegue se defender de uma tribo inimiga, caçar, se proteger. A gente não construiria isso aqui sozinho. Agora, como espécie, como sociedade, nós somos imparáveis. Então, o tempo todo durante a nossa evolução, a gente precisou de conexões sociais, de aprovação, amar e ser amado. Por isso que a gente preza tanto pelo pertencimento, por essa necessidade de fazer parte de um grupo, de uma comunidade, de ser admirado e benquisto pelas pessoas. E quando a gente tem isso num extremo, que foi o seu caso e o meu na infância, de precisar ter alguma validação por um ambiente hostil, se você não olhar para isso com carinho e com consciência, você Uhum. cresce um adulto ferido, fazendo merda o tempo todo buscando aprovação. Você Sim. faz o que você não precisa buscando aprovação. Sim. Tu vira uma pessoa que luta contra as regras, parece, né? E um escravo do externo. Sim. Você vira um escravo do externo, cara, que é horrível. Eu lembro que, por exemplo, eu, quando comecei da palestra, eu palestrava de terno e gravata. Porque eu tinha a impressão de que de terno e gravata eu pareceria mais sério, mais velho, daria mais credibilidade e mais autoridade. Até eu fazer as pazes comigo e entender, cara, eu não sou um cara de terno e gravata. Eu falo palavrão, eu falo brincadeira, eu dou exemplo que neurônio espelho é o que faz você gostar de filme pornô. Porra, velho, eu não sou o cara que vai usar terno e gravata. Sim. Agora, como que eu tô sempre? Camiseta e tênis. Isso sou eu. Sim. E é engraçado que hoje, quando eu olho no palco o cara de camiseta e terno, porque aí é o jeito que eu gosto de me vestir, Aham. e o cara de terno e gravata, eu falo, o cara de terno e gravata Nada a tá ver, né? ridículo, tá patético, não tem nada a ver. É. Porque não encaixa, não era eu. Alguma coisa naquela comunicação conflitava. Tá ligado que eu falei isso, né? Exato, você falou. Você falou, velho, não tem nada a ver, aquele cara que eu vejo não é você. E é exatamente isso, cara. Aí eu vi só uma sombra do que eram os primeiros cursos dele. Que porra é isso? Daí eu né? mandei pra ele, eu falei, cara, na boa, não leva pro coração. Mas não tem nada a ver com o Yuri Falou. que eu conheci, cara. Falou. E você vê, hoje é engraçado que eu, de camiseta, falando muito mais à vontade, pelo menos aí é uma percepção minha, se não for, vocês me corrijam também. Uhum. Eu tenho a impressão de que eu passo muito mais conteúdo, credibilidade, com muito mais tranquilidade do que o cara que tava de terno, precisando provar alguma coisa pra alguém. É que hoje é mais leve, né? É leve. Passa de forma mais leve. Exato. É leve. Antes era muito mais travado, eu fazia as coisas mais roteirizadas. Hoje, assim, não, cara, liga a câmera e dá o microfone e vamos nessa, Sim. né? Porque hoje simplesmente sou, simplesmente é. Então fica mais leve. Por isso que
de novo, quando a gente voltar naquele primeiro pilar de fortalecer uma identidade e trabalhar a nossa consciência, isso é chave para tudo, Edu. Acho que para a gente ser um empresário melhor, um pai melhor, se relacionar melhor, ser um líder melhor e vender mais. Eu treino muita gente em vendas e o cara fala, pô, Yuri, eu já fiz curso, livro, imersão e tal, e eu não sei o que está acontecendo que eu ainda não vendo. Muitas vezes, o cara não vender não é por uma falta de técnica, não é por falta de processo, não é por falta de habilidade. É comportamental, é emocional. É um completo desalinhamento da pessoa. Se 93% da nossa comunicação é não verbal, não é sobre o que você fala, é sobre como você fala. Você pode ter um script perfeito, mas se você não está inteiro por dentro, você é o cara de terno tentando falar bobagem. Sim. E aí a tua comunicação ela não vem potente, ela não é congruente. E o nosso cérebro é uma máquina de detectar mentira. Então, eu olho e falo, cara, eu gostei do Edu, o que ele falou foi legal, mas alguma coisa tá esquisito. Coisa fora. Alguma coisa tá fora. E tem umas. Eu sou uma pessoa que me considera. A minha esposa, ela fala, ela brinca, fala, e aí, ativou o sentido aranha? Porque Eu lembro que você comentou comigo, verdade, é? pega algumas coisas no ar e às vezes eu. Da onde que eu tive essa percepção, cara? Não é? E algumas coisas que eles já passaram, a liderança aqui da empresa já passou, de contratar, por exemplo, pessoas. E me lembro até hoje, e até uso eles como referência, e acho que esse foi um caso do nosso amigo aqui também, que o Veste Azul Claro, lembra? Que chegou empolgado falando da contratação que tu fez daquela... E teu Nossa, sentido aranha na hora mó pegou. empolgadão. Não, porque tem mais conhecimento que todo mundo aqui dentro. Uau! E que não... não, falou super empolgado, A beleza. pessoa era boa de entrevista, Mas na real, né? E ele tava muito empolgado. E, putz, daí eu falei, legal, Henrique, então deixa que o tempo mostra. Mostrou. Mostrou. Ficou um mês. Eu tava falando pra eles ali, neste nosso intervalo, eu falei, pô, eu tô começando a tomar consciência de que eu tô ficando velho, porque eu lembro de uma coisa pra contar, eu falo, porra, mas isso faz 10, 15, 20 anos. E eu já estava bem ativo naquela época, Cara, eu né? abri a minha primeira escola quando eu tinha 20 anos de idade, ou seja, eu tenho hoje mais tempo de empresário do que de não empresário na minha vida. É verdade. Tem noção, cara? Mas eu tava falando pra eles, né, que eu falei, pô, isso vale a pena a gente compartilhar. Quando eu tinha minhas escolas, porque a gente tá falando disso, né, de você estar no lugar certo e ter consciência de quem você é e da sua melhor performance. Quando eu tinha minhas escolas, eu tinha resultado, eu tinha equipes engajadas, eu tinha resultado em vendas, tudo funcionava, beleza. Só que esse meu jeito, até meio moleque, meio informal, de altíssima energia, em várias reuniões de diretoria, quando tava com os outros sócios, eu ouvia muito isso aqui, ó, Yuri, dá uma segurada. Uhum. Falou, pô, bora fazer uma campanha pros alunos e não sei o quê, vamos fazer uma festa de nananá, nananá, e recomendação, e a gente entra na sala e paraná. Não, era muito trabalho, ou rede social não dá nada, Yuri, dá uma segurada. E uma vez tudo bem, outra vez tudo bem, e aquilo começou a ir me frustrando. E eu comecei a ter as minhas redes sociais independentes. Meu Instagram, tal, e o meu Instagram começou a ficar maior do que o da minha empresa, maior que o das minhas escolas. Só que eu postava as minhas viagens, não existia stories ainda na época. Mas isso incomodava. Eu trabalhava com escola, é um ramo extremamente conservador, sócios mais velhos também extremamente conservadores. Então muita coisa não era bem visto. E essa energia, essa informalidade, Yuri, dá uma segurada. Em algum momento, essa frustração começou a conta ficar desequilibrada. Até estava conversando com os meninos. Pô, mas peraí, você estava tendo resultado, funcionava bem, você tinha admiração e respeito das pessoas. Por que que era frustrante? Porque eu não era eu. Simplesmente por isso, porque eu tinha que anular um dos meus traços mais fortes, que é, cara, me deixa falar. E se escapar um palavrão uma vez ou outra, Uhum. sinto muito, eu não quero ofender ninguém, mas eu sou informal, né? Eu não gosto de hierarquias rígidas e, porra, ficar batendo continência pros outros. E aí eu lembro que eu vendi as escolas e saí. E hoje, dando treinamentos, palestras, mentorias, você viu, dando palestra para 1.200, 1.500 pessoas, Uhum. cara, eu sou esse cara. Sim, perfeito. Eu converso com as pessoas na palestra e eu brinco, eu dou alguns exemplos de sacanagem, falo palavrão Sim. e eu entro com uma puta energia. A minha energia é alta, naturalmente eu acordo assim. E aí é engraçado que hoje os meus alunos falam isso, quem me contrata palestra fala isso, quem vê uma entrevista me fala isso. Eu falei isso. Você falou isso. Pô, cara, que eu gostei da tua energia, porque uma coisa é a motivação vazia. É oba-oba, vamos fazer todo mundo. Outra coisa é eu te dar conteúdo, ferramenta, você sair de lá com alguma história, algum contexto que te motivou, te energizou,
mas que eu te entreguei também conteúdo. Quando o cara fala, pô, eu aprendi contigo, mas, mano, gostei da tua energia. Uhum. Porra, o que era mal visto lá, hoje se tornou meu maior trunfo. Tudo isso pra contar o quê? Às vezes a gente tem um puta superpoder e só tá no lugar errado. Sim. Sim. Só tá no lugar errado. Então, eu acho que essa análise de entender, pô, o que que eu verdadeiramente sou, o que que eu gosto muito, muito, muito de fazer e que eu faço no meu mais natural possível. É isso aqui, faz isso, velho. Às vezes a gente não tem tanto sucesso quanto poderia, não ganha dinheiro quanto poderia, não se conecta com pessoas como poderia, porque você só não tá dando vazão pro teu maior superpoder. Sim. E entra na questão até da subdivisão, por exemplo, de diretorias. É, Tu é bom no quê? Foca naquilo. Só nisso, velho. É. Ah, mas eu tenho que ser super estratégico na empresa. Tu vai operacionalizar ainda por um bom tempo. Então, foca no que tu é bom operacionalizando. Exato. Por exemplo, hoje nós temos diretor operacional aqui na empresa. Eu, perto de alguns outros empresários, sim, eu sou muito bom em processos. Sim. Mas perto do pessoal que desenvolveu, por exemplo, as tecnologias, eu não sei nada de processos. Então, pra que você vai fazer? Então, por que eu vou focar naquilo ali? Exato. Entende? Agora você é ótimo em produto, em experiência do cliente. Sim, Então, e nisso você é muito melhor do que os outros caras. Foca nisso. sim. Né? E aí o que é um equilíbrio entre fazer com que as pessoas internamente, por exemplo, na tua empresa, vejam que elas apenas elas não estão no lugar certo, ou elas estão sendo mimadas? Porque daí, Belíssima pergunta, hein? Belíssima pergunta. Cara, eu gosto muito de um exemplo que o Warren Buffett dá. aham, Ele fala assim: você não tem como engravidar 9 mulheres ao mesmo tempo, esperar um mês e pegar um bebê de um mês de cada uma dessas 9 mulheres e fazer um bebê só. Você tem que engravidar uma mulher e esperar 9 meses até aquele bebê ficar pronto. Correto? sim, As coisas levam tempo. Alguns processos precisam amadurecer. uhum, Então vamos lá. Eu gosto muito daquele livro do Malcolm Gladwell, o Outliers, né, o Fora de uhum, Série, que fala que nós atingimos excelência depois de 10 mil horas de prática de qualquer coisa que você se submeta a fazer. Do outro lado, tem um TED Talks muito bom que fala as primeiras 20 horas, que para você quebrar a inércia da completa incapacidade para alguma habilidade mínima, treina 20 horas. Só que a gente fala, 20 horas é muito pouco. Cara, tenta falar um outro idioma. 20 horas são 20 dias estudando uma hora. As pessoas não fazem isso. Você estuda uma hora por semana. Ou seja, você vai ter estudado 20 horas de inglês depois de 20 semanas. A gente está falando de 5 meses. sim, Entendeu? É muito tempo. Então, quando a gente não se dá o tempo necessário, se submete à pressão necessária para você minimamente masterizar alguma coisa, você está sendo mimado. Agora, pô, eu tô a tempo suficiente e talvez eu só não estou me encontrando, pode ser que você não descobriu o seu superpoder. perfeito, É. perfeito. Agora, não tem mágica, cara. Você Uhum, nem procurou entender, tomar consciência do que você é melhor e também não se deu o tempo necessário de pressão, teste e ajuste, você está sendo uma criança mimada. sim, As coisas levam tempo, cara. sim, É uma jornada. sim. É lindo quando a gente olha a história do triatleta que emagreceu 80 quilos e agora tem medalha. É lindo ver a história do cara que precisou de R$ 1 para comprar pão e chorou por isso e hoje tem o sucesso que tem. Só que, meu irmão, olha, me arrepia de lembrar porque eu lembro de coisas da minha história. Sim, Quanto tempo foi sim, nessa história? Eu lembro, cara, de quando eu pegava ônibus e eu descia em dias de chuva na minha rua. Minha rua foi de barro até meus 20 anos de idade, assim, chão batido. Periferia, mesmo estando na Grande São Paulo, era um bairro sim. bem, bem pobre. Eu lembro que eu descia às vezes na chuva, cara, e eu entrava em casa, assim, xingando o planeta. Vítima da vida ainda, né? A Uhum, culpa era de todo mundo. Era do meu pai e da minha mãe que não tinham escolhido o bairro melhor, da minha família que não tinha dinheiro, sistema opressor. do sistema opressor que não me dava oportunidade, tudo. E aí, com raiva do mundo, xingando, porque, porra, que bairro horrível, quando chove, é lama até o joelho, que merda, porque escorregava na ladeira e toda aquela coisa. Hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, cara, que legal. Uhum, Aquilo forjou um caráter em mim, meu irmão, que hoje eu sou invencível. Hoje eu sou invencível. Nada neste planeta hoje é difícil pra mim. Meu irmão, eu peguei 4 horas de ônibus de pé todo dia da minha vida por 7 anos. 4 horas de ônibus lotado. No calor, na chuva, com gente de todo tipo, com galinha, com porco dentro. Cara, hoje quando você me fala, ó, talvez Yuri, você vai ter que viajar aqui 5 cidades em 7 dias pra fazer palestra.
Cara, é o que eu mais amo fazer. Me conectar com gente legal. As pessoas me pegam com o maior carinho. Yuri, vamos tomar um café num lugar legal, você vai ficar num hotel bacana. Cara, hoje, o desafio da minha vida é o quê? Eu vou me cansar pra ter que trabalhar um monte e fazer o que eu mais amo? Sério. Diante da vida que eu vivi, essa jornada é maravilhosa. Eu amo Sim. lembrar isso. O problema é que eu acho que hoje as pessoas não conseguem pegar as dificuldades que elas passaram ou passam e usar isso de combustível. Elas preferem sentar em cima e falar assim: é o sistema opressor, o empresário explorador. Meu irmão, se você tivesse no lugar do empresário que você diz explorador, você te contrataria? Sim. Pagando agora quase 30% de imposto, né? Que passou pelo Senado, pro governo, Pois é. prestador de serviço. É. Mas não é uma análise muito boa de você fazer? Sim, perfeito. Pô, se eu me contrataria como marido, Ah, eu me entendi, contrataria como entendi. pai, eu me Sim, contrataria como sim, colaborador, perfeito. Sim, cara, se você acha que você merece mais, só faz essa análise. sim. Se eu fosse o dono do dinheiro, eu me contrataria. É delicado porque a gente vê 3, 4 gerações se cruzando, né? Com Sim. pensamentos totalmente diferentes e a gente teve muito oba-oba daquele hype da tecnologia, Sim. muito dinheiro no mercado, aí muito Inflacionou tudo. pô, daí tu competia com empresas que tinham fundings infinitos Aham. e tu tendo que teu produto com uma precificação não tão boa, porque daí tu erra em precificação, porque tu é um empresário Sim. experiente, tu precisa viver aquelas horas de voo. Aí todo mundo, mas é porque na Google tal coisa, porque não sei o que tal coisa. Eu falei, cara, tipo o exemplo da pantufa. Daí tu chega na empresa, tu tá fazendo uma reunião com um cliente, indústria, cliente super importante, passa alguém da tua empresa, Conservadorzaço. passa alguém do teu escritório de pantufa, porque veio trabalhar de pantufa, porque precisava se sentir à vontade. É, a gente ultrapassou um limite ali muito delicado. Só que se a gente cobra, a gente também é ruim. Então, no final das contas, eu vejo que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ganhando casca, a gente vai falando, cara, quem paga as contas dessa porra aqui sou eu. Quem paga tem 350 mil reais de custo aqui nas Pra costas abrir a porta. para abrir a porta sou eu. Aham. Então vai Então ser a do meu decisão é jeito. minha. Então, eu falei, né? A gente reformulou todas as nossas onboardings. Falei, ó, a única missão que a gente tem é deixar bem claro para as pessoas o que, que é aqui dentro. Para que elas entrem aqui sabendo. Essas são as regras. Porque houve, por exemplo, frustração de pessoas que queriam ser líderes, mas iam trabalhar, chegavam 9h30, 9 Então, horas. eu acho que. E ficavam chateados porque daí outra pessoa assumiu o lugar. Então, cara, é assim, ó. Eu acho que a gente, ainda mais se você vem de um lugar que você quer agradar as pessoas e ser bem visto, ser aceito, a gente tem o medo e o cuidado de não ser tirano, não ser extremo demais, por um tempo. Só que passa de um ponto de maturidade, pessoal, profissional, financeiro e corporativo também, que uma hora você fala assim, pô, peraí, eu tô agradando todo mundo, mas quanto isso tá revertendo em resultado para minha empresa e sono tranquilo? Porque, pô, não adianta eu estar deixando toda a minha equipe feliz, estou pagando todos os meus fornecedores em dia e eu tô sem sono. A minha empresa não está me dando o retorno que eu esperava. Quem está sofrendo é minha mulher e meu filho, porque eu estou trabalhando a mais ou não estou trazendo para casa tanto quanto eu gostaria e poderia. Então, peraí, aí a equação começa a ficar desequilibrada. Então, claro, como tudo, né? Como o budismo, né? Sempre vamos prezar pelo caminho do meio. A gente não pode ser tirano, extremo e duro e inflexível, mas também não dá pra gente ser oba-oba de liberdade virar libertinagem e as Sim. pessoas confundirem as coisas. Perfeito. Quando a gente desenha uma empresa e quando a gente coloca regras dentro da empresa, são regras para que isso tudo funcione e que não estoure tudo, por exemplo, no meu, né? Sim. Porque é onde vai estourar. E é muito fácil as pessoas confundirem isso que tu falou. É muito fácil confundir as regras com tirania. É muito fácil confundir que a gente, por exemplo, tem uma regra. Quando tu foi contratado, ficou claro que a gente trabalha das 8 até tal hora? Ficou. Qual a É parte uma que você não regra. entendeu, então? Né? É uma regra. Foi falado no início? Foi. Existe código de vestimenta. É uma regra. Existe postura, tem desenvolvimento, trabalhamos melhoria contínua. Então, problemas eles virão, porque uma empresa que trabalha com melhoria contínua tem muito disso. Lógico. É uma regra, é uma coisa que a gente vive muito aqui dentro. Então, é muito fácil as pessoas, depois que estão dentro, confundirem regra com tirania.
Entende? Então é muito difícil a gente conseguir equilibrar isso. Mas no Mas, final das cara, contas, a decisão é nossa. sim. E, cara, quer ver o seguinte, ó? Vamos pegar dois exemplos aqui. Vamos falar de darwinismo social. Se a gente pega lá Darwin, né, na seleção natural, Aham. sobrevive não o mais forte, não o mais inteligente, mas o que melhor se adapta. Desde os passarinhos, as mariposas e seres humanos no mercado de trabalho também. Tem cara muito inteligente que não sabe se adaptar. Ele não sabe liderar, não sabe se relacionar. Ele pode ser muito bom, muito forte, muito inteligente, mas ele não se adapta. Ele vai ser excluído naturalmente do sistema. E a mesma coisa acontece com quem não se adapta às regras ou se adapta excessivamente à liberdade e vira libertinagem. Sim. Essa pessoa, ela começa a ser excluída do sistema naturalmente, porque começa a não fazer sentido. É, não que as coisas tenham que ser sempre as mesmas. Eu sou um cara hiper a favor da mudança e da evolução. Biologicamente é o que eu estudo o tempo todo e Uhum. amo isso. Só que se a gente não tiver o mínimo de organização e regra, a sociedade entra em colapso. As pessoas estariam andando peladas e se assassinando no meio da rua. Não todas, mas a gente precisa de um mínimo de controle Uhum. das instituições para a gente não virar bicho, Sim. né? Então, a gente tem alguns combinados sociais. Ó, então, você casou com tua mulher? Tudo bem, então vocês têm uma relação que eu vou respeitar. Você tem uma empresa, você tem uma casa, eu não vou entrar e tomar a tua televisão, porque ela é tua. Regrinhas básicas. E a sociedade funciona assim, certo? Isso vem, inclusive, muito antes das leis. Os mandamentos bíblicos, se a gente olhar o Torá, se a gente olhar todas as sabedorias religiosas, espirituais, culturais, civilizatórias, milenares da humanidade, a gente tem alguns combinados mínimos para que a coisa não entre em colapso, Uhum. né? Então, a mesma coisa acontece numa empresa. A gente pode adotar aqui, sei lá, o código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Você fez merda, eu descer pra sua mão. Você tá afim? Acho que não. É melhor o que a gente tem hoje. Olha, Sim. fez merda, eu vou te dar feedback. Fez muita merda, talvez eu te demita. Mas é um combinado que você entrou sabendo. Eu não entendo onde o nosso combinado muda depois. Sim. E, cara, e assim, Yuri, fácil falar. Não, cara, eu vivo tanto isso que os meus filhos sabem disso. Eu lembro uma vez que meu filho, ele tinha, isso foi 2012, 13, que eu lembro que eu tinha mudado de casa. Faz 10 anos. Uhum. Então, meus filhos estavam com 6, 7, pequenininho, 6, 7 anos, criança ainda. E ele tava naqueles banquinhos altos, assim, balançando, o João Gabriel. Aí eu falei, João, você vai cair. Não, pai, eu sei me equilibrar, ó. Falei, João, você sabe que se você cair, eu não vou me mexer daqui, porque eu tô ocupado. Eu sei, pai. Tá bom. Cara, deu 5 segundos. Ele escorregou, o banco assim, escorregou no chão, mas ele foi assim, de cara no chão. Lógico, a primeira preocupação é se ele se machucou, sangrou, quebrou um dente, alguma coisa assim. Ele bateu assim, o rosto no chão, segurou. Ele levantou meio assustado. Aí o Pedro, que são gêmeos, né? Olhou pra cara dele assim, com aquela cara de assim, nossa, se fudeu, né? Ele olhou pra mim e falou assim, eu sei, pai, não precisa falar. Falei, não precisa falar o quê? Toma, né? Eu avisei. Falei, não. Ele falou, né? Porque eu falaria isso em tese. Falei, não, realmente não precisa falar. Eu te avisei antes, qual que é o nosso combinado? Se cair, você não me enche o saco, bicho. E eu tô te avisando antes. Caiu, ele falou, não, não machuquei. Tá tudo bem. Não chorou, porque é o combinado. Então, eu não sou insensível, eu não sou cuzão. Eu falo, eu te amo todo dia pros meus filhos. Estão com 17 anos maiores que eu. Vejo, beijo, abraço até hoje. Eu sou hiper carinhoso com eles e eles são hiper amorosos comigo. Mas tem combinado que é combinado. Tanto que hoje, eles adolescentes, se a gente tá na rua e vê criança mimada, escandalosa, coisa assim, eles falam pra mim hoje, ih, pai, isso era uma semana com você, né? Meus filhos entendem isso. Os meus colaboradores entendem isso. Eu nunca fui um cara cruel, nunca fui um cara tirano, mas sempre assim. Eu tava te contando exemplo quando a gente tomava Sim, café. sim. Pô, nunca tive um processo trabalhista. Por quê? Cara, eu sempre fui combinando as coisas com o cara. Cumpre, a gente vai ter uma relação boa. Não cumpre, a gente vai começar a ter um problema. Eu abria muitas vezes reunião que eu tinha que dar o feedback mais pesado, assim, galera, vocês sabem que eu sou legal na medida do que vocês me permitem ser. Hoje não é um desses dias. Porque se tiver merda pra falar é porque alguma coisa aqui não rodou legal. Sim. E se eu pequei como líder, então vocês vão me falar agora pra eu saber onde eu ajusto. Se o time pisou na bola, vocês vão me falar agora como a gente arruma. Eu vejo em mim como uma falha de liderança a dificuldade. Eu sou uma pessoa muito executora, né? É, Deixa aí. exatamente. dificuldade. Às vezes eu não explico tão bem explicado como tem que explicar as coisas, porque eu não tenho tanta Maioria. paciência mais. E errou 2 vezes, 3 eu vou lá e faço, Pois é. né?
E eu sei que é uma falha como gestão minha, que é uma coisa que eu tento corrigir ao longo do tempo, mas eu acredito que o excesso de mimo, ele não é bom Concordo. também no desenvolvimento. E tu usou antes ali, que falou um pouco mais de questões sociais, tem uma pesquisa que eu acredito que tu já tenha ouvido falar nela, eu não sei ela a fundo, tá? Mas se chama a Sociedade dos Ratos. Não que ouviu falar? Não. Vou te contar de forma geral, Aham. tá? Depois dá pra dar uma pesquisada que vale muito até pra usar como referência. Legal. Eles montaram um ambiente de controle Com ratos. com ratos. Eu acho que eu sei qual que é, mas É. me ilustra. Aí, se eu não me engano, com capacidade máxima para 3.000 ratos. Puta. E eles colocaram alguns ratos lá dentro, e este ambiente de controle dava para esses ratos tudo o que eles precisavam. Desde Comida, comida, aguinha, água, abrigo, né? alimento, controle de iluminação, controle de temperatura, existia equilíbrio entre machos e fêmeas e tudo mais, e eles foram controlando isso ao longo do tempo, e a população desse teste, desse experimento, ele foi crescendo. Então, esses ratos começaram a comer, começaram a se reproduzir, e se reproduziam, e se reproduziam, e se reproduziam, e chegou em um momento em essa sociedade de ratos que começou a gerar pequenos grupos. E esses pequenos grupos de ratos rebeldes. E começou a virar meio que uma anarquia no meio dessa sociedade, aonde essa sociedade chegou em um topo de crescimento e depois ela começou a decair. Colapsou, né? Colapsou. Começaram a se matar, rolou canibalismo entre os ratos, porque parece que eles perderam o propósito. Olha que loucura, né? É, É a Matrix perfeita, né? exatamente. Que no final das contas eles criaram a sociedade para 3.000 ratos e não chegou acho que em 2.200, mais ou menos, eu não me lembro exatos os números, mas que no final das contas deu o pico e eles tinham tudo o que eles precisavam, para te ver como é instintiva a ideia de que ter tudo na mão Não é bom. não é bom. Cara, pensa o seguinte: a humanidade nunca foi tão segura, tão abundante em todos os aspectos. De conectividade, de transporte, ir e vir, comer, principalmente. A nossa sobrevivência, em tese, nunca foi tão tranquila quanto hoje em dia. Ah, Yuri, mas ainda tem violência, ainda tem corrupção, ainda tem, claro, pô, ninguém tá vivendo num mundo cor-de-rosa. Mas, diante de toda a história humana, esse é o momento mais próspero, mais seguro, mais cor-de-rosa da nossa existência. E hoje as pessoas estão loucas. A gente está depressivo, ansioso, as pessoas estão malucas, por quê? Parece que ficou tão fácil que a gente perdeu o propósito de construir alguma coisa. É aquela velha historinha que você já deve ter ouvido essa frase, não sei se realmente é desse cara, do Sheik de Dubai, mas que é muito boa, que diz que tempos difíceis constroem homens fortes, e homens fortes constroem tempos fáceis, e tempos fáceis constroem homens fracos. E homens fracos constroem tempos difíceis. E isso é realmente muito cíclico, né? Eu acho que hoje a gente está nesse momento. A gente construiu um mundo tão fácil em tantos aspectos que a gente tem uma sociedade fraca. E não estou dizendo assim, do machismo babaca, que também acho que a gente, graças a Deus, tem desconstruído muita coisa do machismo extremo babaca, não esse. Mas de uma galera, seja homem, mulher ou criança, que não tem vontade, velho, de fazer as coisas. Uma galera preguiçosa, encostada. Porque assim, Malemar, se fizer porra nenhuma, eu tenho Netflix e um smartphone que pega o Wi-Fi de onde quiser. Sim. Eu existo. Eu sou aquele rato encostado lá, tomando água e comendo uma raçãozinha. As pessoas estão fazendo isso, velho. Eu acho deprimente. Mas tudo bem. A gente tem gnus e tem leões. Sim, perdeu a Escolhe aí. essência, né? A gente discutiu esses dias, né, Lucas, sobre essa frase. E o Lucas trouxe uma visão um pouco mais budista, Tô digamos curioso. assim, dessa frase. E ele falou que ele não concorda efetivamente com essa frase Qual? do Sheik. Eu comentei isso com ele. Sim. E eu falei, sim, a gente vive em um ciclo. Quando a gente está embaixo, que homens bons constroem tempos fáceis, que constroem homens fracos. Será que nessa transição a gente não tem a construção dos homens fracos por uma cultura errada de consciência que foi construída antigamente?
Porque tu para e pensa assim, ó, hoje a gente tem, antigamente, o que que era construir homens fracos? Era construir pessoas mimadas, Sim, que não se movimentavam, que não tinham vontade de nada. Por quê? Porque tinham famílias ricas sim. que davam tudo para essas pessoas de mão beijada. E hoje eu vejo que está se mudando um pouco essa consciência de como se cria essas crianças. Então, pode ser que tempos bons, não necessariamente, quem sabe em um futuro, Criam homens criem fracos, homens né? fracos. A gente tem É, uma bifurcação ali. eu acho que até hoje pode até ter sido assim, mas entre esses ciclos e aprendizados e decepções, a gente vai aprendendo. Estamos Sim, aqui para isso, para evoluir. perfeito. E talvez hoje, as pessoas que criaram tempos fáceis estão entendendo que se eles continuarem repetindo os padrões de antes, de mimar demais, realmente continuaremos criando tempos difíceis. E eu realmente vejo esse movimento de, principalmente quem tem mais dinheiro e poder hoje, tá tendo uma tomada de consciência de eu não quero construir filhos que sejam usuários do mundo, sabe? Eu tenho um mundo à minha Uhum. disposição. Não, essas pessoas estão muito mais preocupadas em criar filhos bons e não filhos que queiram só ser felizes ao custo de quem quer que seja, mas filhos que, pô, eu já tenho tudo na mão. Cara, eu posso contribuir então com as pessoas, o que eu acho maravilhoso, porque muita gente está sobrevivendo. A mudança do mundo não vai vir dessas pessoas que estão sobrevivendo, vai vir de quem já não tem mais que se preocupar. Se a gente conseguir equilibrar isso, eu concordo que vai ser maravilhoso. Não acho que é a regra ainda, tá? Sim, Sinceramente. perfeito. Mas eu acho que, como a gente falou, em Sim. tantas outras coisas aqui, é uma jornada, é uma construção. É. Aí a gente tem duas questões que a gente volta à luz a ideia da consciência, Sim. né? Que no final das contas a gente volta lá para o início Recai nisso. recai em É. consciência. E também eu acredito que vai ter um pouco de mudança, mas existe um problema social de uma amnésia, né? Que todo mundo fala que existe uma amnésia, não sei se é dos 100 anos. A gente pega agora com o governo que assumiu, fez um monte de merda um tempo atrás e tá aí de novo, Some. né? Parece que as pessoas esquecem Sim. disso daí. Então, e aí? Porque, cara, pensa assim, 40 anos são 2 gerações. Então, você já não. Às Você vezes você perdeu muita informação. perdeu muita informação. Se você for pensar, ó, eu tô com 41 anos. O meu avô paterno faleceu quando eu era criança, tinha, sei lá, 7, 8 anos. Eu lembro do meu avô por foto. Eu lembro de pouquíssimas interações que eu tive com meu avô. Eu tô falando do meu avô, que vivia comigo, com quem eu tinha uma relação emocional, de afeto. Agora pensa no que diz respeito à economia ou à política no nosso país. Cara, as pessoas não lembram. Pensa num país com tão pouco acesso ou interesse à informação quanto o nosso. As pessoas vão lembrar menos ainda. Um lugar onde você pode ser, sei lá, preso e presidente, e isso é normal, Uhum. por manobras jurídicas, porque ali ninguém foi inocentado. A gente tava, Sim, sim. eu nunca falo de política, mas aqui, neste caso, eu vou precisar falar. Por manobra política e judiciária, e isso é normal, é muito fácil as pessoas esquecerem das coisas 20 anos, 40 anos depois. Sim. E eu acho meio assustador. Sim. A instabilidade jurídica no país tá horrível, né? Tanto tendo muita evasão de investimentos do Brasil, Lógico. fábricas agora, quem sabe GM vai fechar também. Então, enfim, se a gente entrar nesse viés vai dar mais uma hora. Exatamente. E pra gente se encaminhar pro final, a gente falou de um monte de coisa. No final das contas, tudo em um pilar só, que seria a consciência, trazer à luz o teu próprio desenvolvimento. Aonde tu vê a aplicabilidade, tu fala muito de neurovendas, aplicabilidade da neurovendas em... Porque, por exemplo, nós somos muito defensores, como tu já sabe, de processos, métricas, dados, padronizações. A gente pensa muito ao longo do tempo. Sim. Aonde tu vê a neurovendas conectado com isso? O que que um equilibra o outro? O que tu vê de importância nos dois pontos? Show. Pensa assim, muito antes dessa empresa existir e possivelmente muito depois dela existir, o ser humano vai continuar tendo um cérebro que funciona muito parecido com o que funciona hoje. Quando a gente fala de neurovendas, vendas baseadas em neurociência, no funcionamento do cérebro, do mais primitivo até o mais racional e atual, é porque toda negociação ela é feita entre cérebros humanos, que obedecem aos mesmos estímulos, às mesmas necessidades. Quando a gente estava aqui falando de tomada de consciência, quantas vezes a gente falou da necessidade de
ser bem visto, ser amado, ser aceito, de pertencer, de se conectar com outros seres humanos. Então, as necessidades humanas mais básicas, mais instintivas, viscerais, mais intrínsecas à nossa existência, elas vão existir para tudo, para você se relacionar, para você comprar, para você trabalhar, para você liderar a sua equipe. Neurovendas entra exatamente aí. Querendo ou não, o processo de liderar uma equipe é um processo de neurovendas. Você está estimulando o comportamental dessa galera toda para aceitar a tua ideia como líder. Quando eu quero mudar o comportamento de um cliente e vender algo para ele, eu estou estimulando as áreas mais básicas e instintivas das necessidades desse cara para que ele queira o meu produto. Então, neurovendas encaixa em absolutamente tudo. Legal. E tu vê padrão, processo em neurovendas? Eu vejo padrão e processo. Claro que, como a gente está falando de uma ciência biológica, né, o cérebro ele não é uma ciência exata. Sim. Eu não gosto da palavra gatilho. Por quê? Gatilho parte do pressuposto que eu puxo um gatilho Causa e efeito. causa e efeito. Né? Um projétil vai ser disparado. Uhum. E o cérebro não é assim, porque ele se baseia nas suas crenças, nas suas memórias, no seu histórico. Então eu posso te estimular. E a partir daquele estímulo, você pode ir por um caminho ou por outro, por, na verdade, infinitos caminhos. Uhum. Mas com ciência, com o que a gente sabe hoje do cérebro humano, do processo decisório humano e o que a gente precisa para se sentir atendido, eu consigo parametrizar que com esse estímulo, possivelmente você vai por esse caminho ou aquele. E baseado nisso, a gente consegue fazer vendas mais assertivas. Legal. É como se fosse um fluxos com É condicionais. um mind map, exatamente. É um fluxo de condicionais. Então, eu te estimulo aqui, você vai para cá ou para cá. Tomou essa decisão, eu te estimulo nisso, você vai para aqui ou para cá. A estrutura do nosso software foi montada em cima disso. Pois é. Por isso que é a ideia do no-code ali, né? Sim. Tu consegue criar os fluxos e a estrutura como tu quer. Perfeito. Por isso que eu falo muito mais de, ao invés de você aprender técnicas de vendas, que são técnicas decoradas, entenda o conceito de como as pessoas compram. Se você entender o conceito disso, você aplica onde você quiser. É igual assim, quando você vai para o vestibular com matéria decorada, fora do contexto dos vestibulares, você não sabe o que fazer com aquele conteúdo. Quando você interioriza a importância da matemática, da história, da biologia na sua vida, você usa isso onde você quiser. Neurovendas é a mesma coisa. Eu entendi como o cérebro humano decide o que ele se sensibiliza e eu quero usar isso para persuadir meus filhos, eu consigo. Eu quero usar isso para vender, eu consigo. Eu quero usar isso para liderar e influenciar melhor o meu time, eu consigo. Legal. Porque você entendeu o conceito e não decorou uma técnica. Perfeito. E eu acredito, e eu já comentei isso muito nas vendas, que o rapport que entraria um pouco mais nessa conexão do que tu fala Completamente. de conexão de cérebro e tudo mais, para mim sempre foi uma das coisas mais importantes na venda. Com certeza. Tanto que quando a gente começou essa ideia de mergulhar em mundo de processos, eu me lembro que existiam os primeiros processos da empresa, eles davam daquilo naquela outra parede lá, o tamanho do processo. E eu percebi ao longo do tempo que processos muito grandes geram muita fricção. Se perdem. O processo ele tem que ser o mínimo viável e dentro desse processo aí onde entra a senioridade, digamos, das pessoas que estão operando esse processo para conseguir ter o rapport e o jogo de cintura o suficiente para conseguir transformar essa oportunidade em uma venda. Aí entraria muito mais neurociência. Então eu vejo que é um equilíbrio entre os dois mundos, né? Perfeito. Como padronizar, porque a partir do momento que tu é detentor do conhecimento de neurociência dentro da tua empresa, tu é o mais raporzeiro, digamos, dentro da tua empresa e tudo mais, beleza, tu é uma pessoa, tu precisa escalar Se isso, multiplicar. tu precisa que isso multiplique-se, então Exato. tu precisa de uma estrutura de processos minimamente padronizado, entende? Então, esse encontro entre os dois mundos que eu acho um dos maiores desafios na venda. Sim, eu também acho. Mas por isso que a gente tá junto. Eu vou trazer neurociência, você me ajuda a trazer padronização e parametrização, né? E pode ser que seja um pouco desconfortável, mas, como diz o lema ali, crescer é desconfortável. É isso aí. Então, ficamos com mais um. Vocês querem que eu faça? Eu esqueci de fazer a chamada do início do ApoCast. Posso tocar? Então, sejam muito bem-vindos ao final e ao início. Vocês podem usar isso depois como vocês quiserem. De mais um ApoCast, com essa presença dessa pessoa maravilhosa. Fiquei extremamente honrado em te ter aqui hoje. Como já falei em outras vezes, a gente até já se ligou
Sim. E ficamos batendo papo, desabafando Cara, um com deu o tipo outro. 40 minutos aquele dia de ligação. 40 e poucos minutos de ligação e ficamos conversando. Então, foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer em uma palestra, onde a gente dividiu o palco. Foi a pessoa que tomou a liberdade de mudar minha palestra 40 minutos antes de subir no palco. Falar, não, tira tudo, vamos botar isso aqui, vamos botar isso aqui. Eu falei, meu Deus Esse cara é do maluco. céu, 1.300 pessoas ele mudando minha palestra 40 minutos antes, né? Então, foi uma conexão muito boa. E como tu falou antes lá, antes de qualquer coisa, a gente se conectou, acho que como pessoas, Exato. como indivíduos, como propósitos. E eu acredito que aquela frase, ela funciona um pouco de com quem tu anda, vai mostrar mais ou menos onde tu vai chegar, Sim, né? perfeito, eu gosto muito dela. Principalmente por esse quesito de ter a mesma sinergia, energia e querer viver as mesmas coisas, as mesmas experiências e tudo mais. Então, sou muito grato, quero te agradecer a esse nosso bate-papo. Temos uma semana intensa pela frente aí de gravações e é isso daí. Prazer é todo meu, Edu. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu acho que hoje eu tenho o grande privilégio, cara, de poder fazer negócio com pessoas que eu chamo de amigos. Acho que é muito bom quando você tem amigos, nem sempre a gente consegue fazer negócio com eles. É muito bom você fazer negócio, mas nem sempre essas pessoas vão se tornar amigos seus. Quando você admira, gosta da pessoa e consegue fazer negócio, gerar resultado, isso é muito bom. E eu hoje, cara, eu só peço isso nas minhas orações todos os dias. Que Deus tire do meu caminho as pessoas que não fazem sentido e coloque no meu caminho as pessoas que eu preciso conhecer. E é muito doido, porque exatamente eu não sabia da tua empresa, não sabia quem era você, te conheci ali como um dos palestrantes e batendo um papo, falei, pô, cara, isso é um negócio muito legal. Inclusive, isso foi uma sugestão e que acabou realmente desdobrando para toda aquela mudança e cá estamos hoje. Então, cara, se você acredita ou não numa força maior ou transcendente, eu escolhi hoje ouvir mais esses sinais diários que o universo ou Deus me dá. E ele tem me trazido coisas e pessoas maravilhosas como vocês. Então a honra de estar aqui é toda minha, meu amigo. É isso aí. Obrigado. Temos a... Então, até mais. Valeu. Obrigado, galera. Valeu.